6 erros comuns em uma alimentação saudável. Vou trazer aqui para vocês alguns dos muitos erros que cometi, tanto na minha transição para uma alimentação mais saudável, como após essa transição, quando eu já me achava estável numa alimentação realmente saudável. Mas esses erros, eles podem comprometer a nossa saúde, né? Então, fazendo assim com que nossa dieta não esteja sendo tão saudável como pensamos que ela esteja sendo. Então, o primeiro erro muito comum, que acontece não só numa alimentação saudável, né? Ou seja, é algo que a pessoa traz da forma como ela se alimentava para a forma como ela está se alimentando agora, seja uma dieta crudívora, frugívora, enfim. É muito comum o erro de combinações alimentares. Existem vários tipos de alimentos que não se combinam entre si, né? Por exemplo, frutas doces, a gente sabe que não combina com frutas ácidas, né? Você não vai misturar, por exemplo, banana com laranja, porque essa combinação vai causar fermentações. É muito comum a gente ver a combinação arroz, feijão e banana, né? E essa é uma péssima combinação, porque frutose não combina com grãos. A frutose vai fermentar o amido das frutas. Isso vai gerar gases, você vai perder nutrientes por conta da fermentação, que além de gases vai provocar também uma distensão abdominal e a longo prazo você pode vir ter problemas mais sérios de intestino, porque esses gases que causam essa distensão abdominal, elas estão dilatando o seu intestino. Isso é um sério problema. No futuro vai trazer danos para suas células do seu intestino, do tecido que reveste o intestino, né? Então, combinação alimentar é uma coisa que tem que ser pesquisada, tá? Existem tabelas para que vocês conheçam as combinações corretas. Um outro ponto é excesso de gordura na alimentação. Gente, isso é um sério problema. Depois de fazer a transição para uma alimentação vegana, ou vegetariana, ou crudívora, ou frugívora, existe uma tendência a pessoa passar a comer muita gordura, seja muito abacate, seja muito coco seco ou a carninha do coco verde, mas o que é mais comum são as oleaginosas, as castanhas, tá? O excesso de castanhas é extremamente inflamatório, tá? Castanha do Pará, por exemplo, o ideal é, no máximo, uma por dia, se essa castanha for plantada realmente no Pará, ou duas pequenas por dia, tá? Eu ainda diria, na minha experiência, eu cheguei à conclusão hoje de que duas castanhas da pequena ou uma da grande a cada 2 dias, para mim, é perfeito, é o suficiente. Quanto mais você desintoxica o seu corpo, menor é a necessidade. Então, castanha, meus amados, é algo muito perigoso comer em excesso. Existem pessoas que chegam a causar lesões no fígado. A pessoa senta com um saquinho de 300 gramas de castanha de caju, por exemplo, que é a castanha mais inflamatória, mais oxidante que a gente tem, e come um saquinho com 300 gramas assim, ó, numa sentada. Gente, isso é péssimo, tá? Isso pode causar uma lesão séria no fígado. Uma quantidade excessiva de castanha do Pará é extremamente tóxica, tá? Muito cuidado. Então, amendoim também é tóxico para o fígado, né? Então, o excesso de gordura é um sério problema. Tanto pela inflamação, não só do fígado, isso vai levar a problemas lá nos rins também, por conta do alto depósito de fósforo nos rins, tá? Então, muito cuidado com o excesso de gordura, sem contar que o excesso de gordura pode levar a um quadro de diabetes, tá? Por quê? Porque ele desregula o metabolismo dos carboidratos, da glicose, da frutose. Então, muito cuidado, tá, gente, com o excesso de gorduras. Outro ponto que eu vou trazer para vocês. Industrializados, processados, ultraprocessados. Gente, a pessoa faz uma transição para uma dieta frugívora, crudívora, vegetariana, vegana. O intuito é ser mais saudável, mas continua comendo, por exemplo, farináceos. Uma quantidade enorme de farináceos. É pão de manhã, é mais farinha no almoço, à tarde é bolo, é biscoito, é isso, é aquilo. Gente, eu vou passar um dado para vocês um tanto assustador. Eu, por exemplo, jamais comeria farinha sabendo disso. Eu já não como há muito tempo. Mas veja, a Anvisa permite até 75% de sujidades a cada 50 gramas de farinha. Gente, eu tô falando de 75% de asinha de barata, de pelo de rato, de saliva de urubu, de... Gente, sei lá o que caiu naqueles grãos ali. Por que isso é permitido? Porque, gente, não tem como você higienizar o grão antes de fazer ele virar farinha. Aquilo vem transportado em carretas, tá? E os grãos, eles vêm soltos ali.
Então todo esse trajeto ele está pegando fuligem, ele está pegando poeira e depois ele é armazenado nos galpões. E eu já vi isso pessoalmente, tá, gente? E é terrível, não tem higiene alguma. Pega a umidade, é bicho que passa e faz xixi. E você não tem como higienizar o grão, você não tem como lavar o grão antes de fazer farinha. E é por isso que a Anvisa permite 75% de sujidade. Então, ou seja, o grão no máximo passa numa peneira para cair o grosso, né? Agora, se o rato mijou, né? Se o outro bicho fez cocô, a fuligem, isso, aquilo, não tem como limpar. Processados e ultraprocessados, enlatado, encaixotado, embalado, gente, a gente não sabe o que é que tem ali dentro. Eu já falei em outros vídeos aqui, já trabalhei em vários estabelecimentos que produzem alimentos. Higiene é uma coisa extremamente difícil onde se tem produto alimentício. Ainda mais uma indústria que embala alimento, né? Agora, pode até ter uma certa higiene, mas a que custo? Ao custo de toneladas de produtos químicos, tá, meu povo? Fez a transição? Descasque mais e desembale menos, por favor, tá? Assim a gente ajuda não só a nossa saúde, mas o nosso lindo planeta. Olha só que maravilha esse lugar. Outro ponto que eu vou trazer para vocês é o seguinte: o exagero ao comer algo fora da dieta. Se por algum motivo, depois de você fazer sua transição para uma alimentação frugívora, vegana, crudívora, você decidir que quer comer um ovo, que quer comer uma aipim, uma batata doce, porque você viu que o frugívoro lá come uma vez por semana um pedaço de batata doce, né? Porque ele tem uma relação afetiva ali com aquele alimento, ele quis comer uma vez por semana, viu que não vai lhe fazer mal, e aí você, poxa, eu acho que eu também compactuo com esse pensamento. Eu não acho que eu comer um pedaço de aipim uma vez na semana vai me fazer mal. Qual que é o erro? É a pessoa tá um tempão já naquela dieta limpinha, bonitinha, comendo frutas e vegetais crus, que é a melhor alimentação para o ser humano, para a fisiologia humana. A pessoa sai disso para de repente um prato cheio de arroz e feijão, para meio quilo de mandioca. Não, meus amados e amadas, tu quer comer algo fora da tua alimentação? Faça a tua refeição de costume e no final da tua refeição você come um pedaço de aipim, você come um pedaço de batata doce, entende? Então, qual que é o segredo? É se você quiser comer alguma coisa que está fora da sua dieta, que você não come aquilo já tem muito tempo, cuidado, porque pode ser uma carga muito pesada para o teu organismo assimilar, visto o tempo que você não coloca aquilo para dentro do teu organismo. Então, quer comer um pedaço de mandioca, um pouquinho de arroz, de feijão? Faça a tua refeição de costume, no final você come um pedacinho. Pronto! Não é o que vai te fazer mal se você comer isso uma vez ou outra. Cuidado, porque se você voltar a comer todos os dias um pedacinho de mandioca, um pouquinho de arroz e feijão, você está colocando todos os dias na sua dieta novamente e você vai voltar uma hora ou outra a querer comer só isso, porque amido, principalmente, vicia. E cuidado com os alimentos que são aqueles que eu não aconselho nem de vez em quando. Glúten, por exemplo, amendoim, né? Alimentos que causam reações alérgicas severas. Muito cuidado, porque essas reações, mesmo você parando de comer ou comendo uma vez só, ou comendo só um pouquinho, pode durar por até 6 meses ou um ano uma reação alérgica. Reação alérgica é igual a inflamação. Vamos para mais um item. Achar que nada o atinge. Quanta gente faz a transição para uma alimentação, por exemplo, crudívora e frugívora, que é onde eu mais vejo isso acontecer, e a pessoa acha que ela está imune a qualquer coisa, de que não vai ficar doente, que é impossível ela ficar doente, que nada pode acontecer com ela porque ela tem a melhor alimentação do mundo. Real, de fato, a alimentação crudívora, eu diria que a frugívora é a que a nossa fisiologia consegue assimilar da melhor forma possível. Faz sentido ela pensar que nada pode atingir ela, porque, poxa, faz 10 ou 15 anos, ou seja lá quanto tempo faz que ela tem essa dieta, que ela não sente uma febre, por exemplo, que ela não pega uma infecção, que ela não tem uma alergia, que ela não tem uma dor de cabeça, porque, gente, realmente, esse tipo de alimentação, eu sou exemplo disso. São mais de 12 anos aí já que eu não sinto nada. Para me derrubar, realmente só um acidente andando de skate, ou seja lá o que for, porque eu realmente não fico doente. Só que o problema é o seguinte, eu já vou emendar o último tópico. Fazer exames, acompanhar as suas células. Não é porque você tem a alimentação saudável de que nada pode acontecer contigo. Porque a longo prazo, se você tem, por exemplo, uma mutação genética, que é algo que eu falei no vídeo anterior, se você tem uma mutação genética e você não olha para suas células para saber que ela tem uma necessidade maior de vitamina B9, por exemplo, para entender que você tem uma necessidade maior de vitamina D, a longo prazo você vai ter problemas, tá? Eu falei no vídeo anterior também que
os alimentos hoje são até 70% a menos de nutrientes por conta do solo depletado, né? Então veja, a questão não é só ter uma alimentação saudável. Normalmente essas mesmas pessoas, elas são descrentes da ciência atual, da ciência moderna. E faz sentido, né? Porque a gente não vê a medicina comum, né, solucionar a raiz do problema. A gente só vê a medicina comum tratando os sintomas. Mas o problema não é a ciência, como eu sempre falo. O problema são aqueles que estão por trás da ferramenta ciência. Mas eu, por exemplo, que tenho um mínimo de conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano, das células, eu faço ciência na minha própria mente. E se você, minha amiga, meu amigo, também começar a estudar um pouco mais a fundo o corpo humano, o teu próprio corpo, fazer do teu organismo o seu laboratório e fazer testes no seu laboratório, por exemplo, tira o açúcar, tira a farinha, tira amido, veja como você se sente, faça os testes no seu próprio organismo. Você vai ver que você vai estar fazendo ciência no teu próprio corpo, na tua própria mente, tá bom? Gente, era isso que eu queria falar, esses 6 pontos aí muito comum que eu vejo acontecer bastante e que são erros que eu cometi várias vezes e vários outros que eu também hoje tendo essa experiência, consigo conduzir pessoas aí na sua transição alimentar, né, fazendo análise dos exames de rotina, acompanhando, fazendo as correções para as pessoas que têm a necessidade, tá bom? Então é uma honra para mim, eu fico muito feliz de poder dedicar a minha vida, claro, com a ajuda de vocês, a estar estudando isso aí sempre. E essa é a minha missão e eu vou cada vez mais para cima. E é isso, gente. Gratidão. Se você curtiu esse vídeo, comenta, curte, compartilha, manda esse vídeo para quem você acha que deve ouvir essas mensagens importantes aí. Tá bom, gente? Gratidão, sucesso!